Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui. Quero falar para você também que está ao alcance aí da nossa voz e também da imagem, através do YouTube, né? Agora nós estamos já há algum tempo usando o YouTube, que é um canal melhor, e você não deixe de depois compartilhar essas mensagens, depois elas são editadas e colocadas no YouTube, não deixe de assistir novamente e de dar lá o seu joinha, e também compartilhar com as pessoas, para que elas possam também se inscrever no nosso canal, porque isso traz para nós um grande proveito, amém? Além das pessoas serem edificadas através das mensagens, amém? Você tem sido abençoado com as mensagens, querido? Amém? Amém? Então você precisa que outros também sejam abençoados, então você compartilha com as pessoas, né? Deus abençoe cada um de vocês, obrigado por você que está aqui. Nós vamos então ler a palavra que servirá de base para a nossa meditação nessa noite. Solta o endereço aí, por favor. Marcos 15. Marcos 15, versículo 21. Você chegou lá? Amém para todo mundo? Então vamos ler? Muito bem. E constrangeram, algumas versões diz obrigaram, outras diz forçaram, né? E outras versões também, um certo Simão Cirineu. Como era o nome do homem? Que era pai de Alexandre e de Rufo. Como era o nome dos filhos dele? Que por ali passava, vindo de onde? Vindo do campo, a que levasse a cruz. E constrangeram, forçaram, um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que carregasse a cruz. Querido, então, como eu falei, todas as versões, você vai encontrar lá que Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz. Por isso que o nosso assunto nessa noite é esse. Fala para mim. Depois que eles soltarem lá. Fala para mim. Mais uma vez. Carregando a cruz à força. Sabe, eu tenho visto muita gente carregando a cruz à força. Pessoas cuja vida cristã para elas é um fardo, é um peso. E por muitas vezes já pensaram em abandonar a cruz. E alguns, por que não dizer muitos, já o fizeram. Talvez a experiência de carregar a cruz à força esteja presente aqui nesta noite na vida de alguém. Ou quem sabe na vida de alguém que está nos assistindo, ou daqueles que virão nos assistir. Talvez um filho que tenha vergonha da fé que os seus pais abraçaram, que fica constrangido, que muitas vezes, quando na escola, na faculdade ou em outro ambiente, tem que dizer que é filho de crente, ou que ele também é um crente. Jovens e adolescentes que muitas vezes estão pensando, por que meus pais me meteram nessa de igreja? Puseram a cruz nas minhas costas, não me perguntaram se eu queria ou não. Foi levado pela igreja desde pequeno. Por que eu tenho que ser diferente dos outros? Eu preferia estar lá fora, numa boa, com a turma. Eu tenho visto tanto isso. Tantos filhos de crente que quando podem, ou quando alcança a maioridade, ou quando casa, alguns chegam até a adiantar o casamento para isso, para de alguma forma se verem livre
e desaparece da igreja, porque para eles era um fardo. Ou seja, a cruz nunca foi para eles motivo de alegria. Outros vieram para a igreja, abraçaram a cruz, pensando mais na prosperidade, naquilo que Deus pode dar. E Deus, na sua bondade, quando é clamado, é claro que Ele opera. E aí aquele que chegou andando a pé, de ônibus, que comprou uma bicicletinha, compra um carro, melhora, vai comprando, monta um negócio próprio e depois abandona a cruz. Você nunca viu essa cena, né? Pois eu, nesses 31 anos de ministério, já vi vários. Ou então aqueles que vêm para a igreja, pegam a sua cruz, na verdade, o que eles querem é fazer uma barganha com Deus. Eu venho para a igreja, de vez em quando deixo aqui uma oferta, e o Senhor me enche de bênção, o Senhor me enche de prosperidade. Como Deus não é um corrupto que se vende, e Deus não vai nessa, eles então começam a ver que não adiantou muito, e largam a cruz. Quem está entendendo? Querido, Simão Cirineu teve essa experiência. A cruz foi colocada nos seus ombros e ele não tinha nada a ver com a história. Como diz o texto, vinha do campo e colocaram a cruz nos seus ombros e o obrigaram a levar. Então eu quero refletir com você nessa noite sobre essa experiência vivida por Simão Cirineu, tendo que levar a cruz à força. E eu quero analisá-lo sobre dois aspectos. O primeiro, o de carregar, a obrigação de carregar a cruz. E no segundo momento, a recompensa por carregar a cruz. Então vamos ao primeiro. O texto diz que ele estava vindo do campo. Provavelmente guardando algum rebanho ou guardando alguma plantação. Era de manhã. A crucificação começava por volta das 9 horas, certamente passou a noite toda acordado, e agora vem chegando, vê aquele alvoroço, aquele episódio todo. Lucas, quando vai narrar lá no Evangelho de Lucas esse episódio, diz que aquele cortejo, as mulheres choravam, pranteavam e batiam no peito. Ele parou então para ver o que estava acontecendo e foi forçado a levar a cruz de Jesus. Mas primeiro eu quero ver com você quem era esse Simão Cirineu, esse homem, esse personagem que ficou gravado na história por ter ajudado Jesus a carregar a cruz. Por que Cirineu? Porque ele era de uma cidade chamada Cirene, que ficava no norte da África. Lá havia uma colônia judaica. Atos capítulo 13, verso 1, quando Lucas está escrevendo o livro de Atos, Lucas se refere a ele como Simão Niger ou Simão Níger. Níger quer dizer negro, então com toda a probabilidade ele era negro. Pelo nome dos seus filhos, entende-se também porque ele não era judeu. Porque Alexandre era um nome grego e Rufo era nome latino. Então, com toda a probabilidade, ele era um escravo, e talvez por isso foi obrigado, foi forçado a carregar a cruz. Não perguntaram a ele se ele queria ou não. Então, como eu disse, quando Lucas está narrando lá no capítulo 23, 27, a respeito desse episódio, e nós lemos ali que as mulheres choravam, lamentavam, batiam no peito. Isso mostra para mim e para você, querido, que há aqueles a quem a mensagem da cruz toca profundamente. Pessoas cujo episódio da crucificação de Jesus dói, comove, enquanto que outros não. E como eu referi a algum tipo de pessoa anteriormente, eu quero dizer então,
a esses filhos de crente que muitas vezes vêm à igreja para agradar os seus pais. Quer dizer que você está perdendo uma das maiores bênçãos que alguém pode ter na vida, que é ser criado no Evangelho. Talvez você que vem à igreja como passatempo, por desencargo de consciência, para agradar o esposo, para agradar a esposa, para agradar os pais, para agradar o namorado ou a namorada, você está perdendo também uma das coisas mais belas da vida que pode acontecer na vida de alguém, que é seguir a Cristo. E eu posso dizer isso por experiência própria. Porque eu já vivi um tempo longe de Cristo, na minha mocidade, embora não levava uma vida devassa, como já falei aqui, mas não era uma vida que trazia satisfação e alegria, gozo. Mas servir a Cristo é uma alegria que só quem segue pode entender isso. Um certo colega pastor contou uma experiência quando ele estava realizando o batismo e entra no batistério um senhor já de 84 anos. E quando ele termina o batizado, ele começou a chorar, e ele disse: mas por que o irmão está chorando? Hoje é um dia de alegria, é um dia de festa. Ele disse: eu estou chorando porque eu perdi 84 longos anos da minha vida com bobagem. E agora, o que é que eu tenho para oferecer a Cristo nessa idade? E ele disse: eu perdi toda a minha vida com coisas fúteis. Sabe, querido, muitas vezes o mundo lá fora é atraente. As luzes são brilhantes, atraentes, diferentes. São as luzes das boates, as luzes das raves, o batuque, o balanço dos baile funk. Quem gosta, gosta. Para mim não acho nada, mas para mim nem sei se aquilo é música. O som da pesada, a turma da galera. E muitas vezes para determinadas pessoas, tudo isso é mais importante e mais atraente do que a chateação de 40 minutos e 1 hora de culto. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que eu não conheço uma pessoa sequer que teve compromisso com Cristo e que no final da vida tenha se arrependido ou tenha sido frustrado. Ao passo que, o contrário, eu tenho visto muito choro e lamentação. Querido, se a cruz veio nos seus ombros, ela não deve ser vista como um fardo, como um peso, porque Cristo Jesus, o Senhor da cruz, pode fazer dela uma grande bênção na sua vida. E aí eu vou para o segundo aspecto, que é a bênção, a recompensa por carregar a cruz. Abra lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger. Algumas está escrito Simeão, é a mesma pessoa. Simão chamado Níger e Lúcio de Cirene e Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Querido, olha que coisa linda que aconteceu na vida de Simão Cireneu. Ele agora é um dos profetas da igreja,
é um dos que impõe a mão sobre Paulo, um dos maiores missionários que este mundo já teve, para enviá-lo aos campos missionários. Tinha que ter um aleluia mais vibrante aí, mas... O homem que um dia carregou a cruz à força, agora é um dos pastores que o Espírito Santo usa para falar: separai-me a Barnabé e a Saulo e a Paulo para a obra que eu tenho preparado, e eles são os que impõem a mão sobre Saulo. Por que é que tudo isso aconteceu? Porque a cruz que ele teve que carregar, querido, ele aceitou como sua. Ele não achou que aquilo era algo pesado, mas foi algo que ele passou a viver na sua vida, e por isso Deus a transformou em bênção. Amém, gente? Então fala amém. Bom, eu e você lembra no texto inicial que diz que ele era pai de quem, gente? De Alexandre e Rufo. Ok, abra comigo em Romanos 16, verso 13. Romanos 16, verso 13. Presta atenção e prepara depois para você dar um glória a Deus. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Presta atenção, querido. Policarpo, um bispo do segundo século, quando escreve a sua carta à igreja de Filipos, ele se refere a Rufo como pastor dessa igreja. Então presta atenção. O homem que foi obrigado a carregar a cruz, ele se torna um profeta, ele tem um filho que se torna pastor, tem uma esposa que é uma bênção, a quem Paulo chama de sua mãe adotiva. Aleluia, aleluia, querido. A cruz deixou de ser para aquela família um fardo, uma obrigação, mas passou a ser uma paixão de família. Bendita a família cuja cruz é a paixão, a família que ama a cruz. Bendita a família que pai, mãe e filhos olham para a cruz e diz: essa cruz é minha. A família que ama a cruz, querido, é uma família abençoada. Sabe, querido, isso é lindo demais, quando eu vejo isso a respeito de Simão Cirineu, que Deus faz na vida dele. Tudo começou quando ele foi forçado a levar a cruz, porque carregar a cruz, querido, não é maldição, carregar a cruz é bênção, e quando você carrega a cruz, Deus vai fazer maravilha na sua vida. Aleluia. É claro que eu não falo de uma cruz que alguns carregam num pingente, nem num brinco, e muito menos aquela que muitos tatuam no corpo. Mas eu falo daquela cruz que é colocada na nossa vida e nós a vivemos todos os dias da nossa vida, ou seja, ela faz parte da nossa vida diária. Carregar a cruz, querido, nunca deve ser visto como um fardo, mas como uma benção. Quantas bênçãos Simão Cirineu recebeu do Senhor. E eu volto a repetir, tudo começou quando colocaram a cruz dos seus ombros. Se você anda reclamando da vida, levando a cruz à força nos seus ombros, pense que ela pode se tornar uma bênção para você e para toda a sua família. Simão Cirineu e toda a sua família foram ricamente abençoados pelo Senhor. Agora deixa eu te falar uma coisa. Hoje a cruz para nós é símbolo de vitória, aleluia. Mas não sempre foi assim, porque antigamente a cruz era símbolo de maldição. Hoje não, hoje é símbolo de vitória. Sabe, eu fico pensando hoje que as pessoas pagariam milhões e milhões e milhões para ter um pedacinho, uma lasquinha
daquela cruz que Simão Cirineu carregou. Mas Deus é tão bom. Há certas coisas que Deus não permite que aconteça. A cruz, ninguém mais tem notícia daquela cruz, porque senão viraria objeto de extrema idolatria. Você tem dúvida disso? Como Deus sumiu com a arca do concerto, porque isso tudo o povo faz a verdadeira idolatria. Mas como eu disse, naquela época a cruz era maldição. Paulo, quando escreve ao Gálatas, capítulo 3, verso 3, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então havia uma crença de que a cruz era maldição, ou seja, todo aquele que tocasse naquela cruz ficaria também amaldiçoado. E aí eu fico imaginando, você sabe que eu amo essas coisas, de viajar na minha imaginação. Quem sabe Simão Cirineu lá num canto, triste, amargurado, pensando: por que eu carreguei aquela cruz? Eu não devia ter feito isso. E agora estou eu aqui. Como é que eu vou me livrar dessa maldição? A minha vida acabou. E aí, continuando na minha imaginação, eu fico pensando que Jesus deve ter aparecido para ele e diga: Simão, põe a mão no ombro dele e diz: eu vim aqui te agradecer. Eu vim aqui te agradecer, Simão, porque você me ajudou a levar aquela cruz. Sabe, Simão, aquela cruz estava pesada, mas você chegou na hora e me ajudou. Sabe, Simão, por causa disso eu vou te abençoar muito. Simão, eu vou abençoar muito a sua vida. Simão, eu vou abençoar muito a sua família. Simão, eu vou abençoar a sua esposa, eu vou abençoar seus filhos. Simão, eu vou te dar um ministério e você será muito abençoado. Querido, vale a pena carregar a cruz. Vale a pena carregar a cruz porque você será muito abençoado. Porque a sua família será abençoada. Os seus filhos serão abençoados. Sua casa será abençoada, seus negócios serão abençoados, a sua família será abençoada, sua saúde será abençoada e você será uma bênção. Então, não abandone a sua cruz. Ela foi maldição, hoje ela é o símbolo da vitória. Porque assim como Cristo triunfou sobre a cruz, como Ele triunfou sobre a morte, a promessa dele é que eu e você também venceremos, também triunfaremos pelo nome dele, por aceitar a cruz que um dia Ele carregou no meu lugar e no seu lugar. Há um cântico que nós vamos cantar agora, que diz assim: levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Querido, não abandone a sua cruz. Se ela estiver pesada, mantenha firme, porque a promessa de Jesus é que Ele vai trocar a sua cruz por uma coroa no reino dos céus, para que você possa reinar com Ele, conforme a promessa dele que não falha. Amém?